Meu nome é Paula Ferreira Chacon, tenho 61 anos. O bairro Coração Eucarístico, ele começa aqui nesse espaço, porque aqui era um seminário. A partir do seminário, ele virou uma universidade e hoje é essa estrutura enorme que a gente vê, inclusive com construções modernas, né? Como essa capela aqui que hoje celebra a formatura e tudo mais. Então foi a partir desse seminário, quando virou universidade, que o bairro começa, porque era só loteamento. E aí começa então pequenas casas, pequenos prédios. E o bairro foi evoluindo assim, com estudantes universitários. Aqui nesse espaço tinha um colégio, depois esse colégio saiu, e aí ficou sim só a universidade, que foi se ampliando aí nesse espaço. Bom, mas agora, o que marcou mesmo a evolução do Coração Eucarístico foi a pracinha. Quando constrói a pracinha, e foi nessa época eu já morava aqui no bairro, porque eu vim para cá há 40 anos, eu tenho 61, foi quando eu casei. E aí eu vi a construção da pracinha. E aí a pracinha é que trouxe uma estrutura maior para o bairro, aí com outros tipos de construções, prédios, muito comércio, supermercado, correio, academias. E era um espaço onde as pessoas se encontram. Eu quero contar um pouco para vocês como que era o namoro na minha juventude, tá? Primeiro, que o que a gente chamava de namoro naquela época era o que hoje a moçada chama de ficar. Então era o seguinte, a gente não beijava, não pegava na mão, não abraçava nada antes de ter o pedido de namoro. Depois que pedia o namoro, que a gente flertava, ficava olhando os meninos, conversava com as amigas para elas poderem nos ajudar a se aproximar dos rapazes, né? E aí, depois que pedia o namoro, aí sim a gente beijava, abraçava, pegava na mão e podia até transar, né? Só que o que acontece? Transar naquela época era inadmissível. Né? Nossos pais nem imaginavam que isso acontecia. Podia até imaginar, mas eles não autorizavam, eles achavam um absurdo. Então a gente só podia transar depois de casar. Mas é claro, né, gente, que isso não acontecia, né? Então o que acontece? A gente falava mentira demais pra gente poder sair com o namorado, pra poder ir pra motel e para poder ter essa experiência que é tão legal do transar, né? Então, era isso, um pouco na nossa juventude, essa questão dos namoros, dos namoricos e desses encontros que a gente, amorosos, né? Que é tão gostoso essa coisa de namorar. Quais foram os desafios que eu vivi ao longo da minha vida até aqui? Foram muitos, né? Porque a vida traz muitos desafios, mas eu quero destacar dois aqui. Um, quando eu tinha em torno de uns 6, 7 anos, que a minha mãe teve um câncer, e como a gente era criança, as coisas ficavam um pouco obscuras pra gente, mas isso trazia muita angústia, porque eu ficava sozinha com as minhas tias. Foi um grande desafio para essa criança. E como que isso foi superado? Com o tempo, né? Com a cura da minha mãe, com a rotina da minha vida voltando ao normal, a minha mãe voltando para casa, foi assim que a gente superou. E o outro desafio vem já próximo dos 60 anos, quando o meu pai precisa de cuidados, né? Ele ficou totalmente dependente na cama e a gente teve que se organizar para cuidar, que é um desafio que muitas famílias passam. E assim, é muito desafio de idoso cuidando de idoso. A minha mãe teve que cuidar do meu pai. E eu tive que aprender a cuidar dele, coisas que eu não sabia fazer. Trocar fralda, dar banho, dar comida na boca, né? Então são grandes desafios que a gente vai vivenciando ao longo da vida e que não é pouco comum. E como é que eu superei esses desafios? Primeiro com a informação, porque eu tenho a formação na área do envelhecimento, isso me ajudou demais. Depois eu era uma profissional de saúde. Depois a organização com a minha família, com a minha irmã, com a minha mãe, os amigos, os meus filhos, marido, né? Isso tudo foi sendo superado com essa rede de apoio que a gente teve. Então, em relação ao cuidado, ele vai ser sempre um grande desafio para nós, que a gente tem que romper muitas barreiras.
Então, a gente vive numa sociedade que acha que a pessoa que envelhece, que fez 60 anos, 70, 80, que a vida acabou, né? Que não tem sonho mais. A gente sonha e a gente tem muitos sonhos ainda. E talvez seja nessa fase dos 60 mais que a gente tenha mais possibilidade de realizar nossos sonhos. Porque a gente já cumpriu o papel de criar nossos filhos, de trabalhar, a gente já tem uma vida construída. Então, só para contar para vocês que há um ano eu realizei um sonho de ter uma casa num sítio. Então, os sonhos, como diz a música, os sonhos não envelhecem.